Qual a sua opinião sobre cirurgias espirituais? Hoje vamos compartilhar algumas experiências nesse assunto. De início, vale a pena trazer a informação de que eu sempre fui muito cético em relação a isso. Apesar de já há muito tempo estudar questões ligadas ao espiritualismo, ao espiritismo, mas sempre foi muito cético em relação a essa questão. Porém, a vida acaba sempre trazendo algumas surpresas e a gente precisa ter a mente aberta a mudanças frente a essas novas realidades. Antes de falar sobre o fato em si, eu quero retomar um pouco na história para a gente ver que existem umas coincidências na vida, bastante estranhas. Eu sempre digo que nada acontece por acaso, então não existe coincidências. Existem alguns fatos que vão acontecendo e vão se encadeando para trazer alguns resultados. E eu vou voltar um pouco no tempo para falar sobre alguns desses fatos. Quando nós iniciamos os trabalhos sociais do Instituto, o carro-chefe num período da nossa história era os atendimentos gratuitos na área de psicologia e atendimentos jurídicos. Então a nossa sede foi dividida em pequenas salas de atendimento. E algo que nós fazíamos com muita frequência também eram palestras, cursos, treinamentos. E percebemos que a nossa sala ficou muito pequena, a sala de treinamento ficou muito pequena para esses trabalhos. E em 2019 eu acabei tendo a ideia de disponibilizar um terreno que eu tinha, ocioso, anexo à minha casa, para fazer uma sala de treinamento maior, mais adequada, mais moderna e com a capacidade realmente maior de pessoas. E assim foi feito. Ao terminar essa sala, nós fizemos uma palestra inaugural. E nessa palestra inaugural veio, assim, de uma forma bastante... veio até com uma surpresa para a gente a possibilidade de fazer uma palestra ligada ao tema de cirurgias espirituais com o pessoal de Belo Horizonte. E fizemos, foi bem interessante esse trabalho. Em seguida veio a pandemia e essa sala de treinamento, assim como a sala, o prédio normal do Instituto, foi fechado. Então nós tivemos praticamente essa palestra nessa sala nova e acabou se fechando por conta da pandemia. Passado um tempo, eu sofri uma vez, eu machuquei a coluna e foi um negócio bastante complicado de início, mas eu acabei não dando o valor necessário a esse problema. Aliás, quem me conhece sabe que eu tenho eu não sou muito de procurar médico, essas coisas, eu levo a vida, sou bem naturalista nessas questões. E aí começou esse problema da coluna, se agravou. E mais uma vez eu não dei atenção a ele. Eu só fui dar atenção num período que eu não estava conseguindo andar. Não sei, aconteceu algumas coisas nas pernas, eu não estava conseguindo andar, foi um momento bastante complicado na minha vida, porque eu levo uma vida muito dinâmica, eu não paro, minha vida é essa loucura, esse dinamismo todo, e de repente eu me deparei numa situação que eu não conseguia mais andar. E foi assim, bem desesperadora a questão. E aí, finalmente, depois de sofrer muito tempo, sem conseguir andar, com muita dor, eu acabei procurando um médico. E foram feitos vários exames na perna, na radiografia, e não achava nada. Não havia nada que justificasse, mas o fato estava ali, eu não conseguia andar. Aí o médico optou por fazer uma ressonância magnética no corpo todo, e nessa ressonância constatou um problema na coluna. E o médico foi bem taxativo, que o negócio era muito grave e
e se eu não fizesse uma cirurgia com urgência, eu não voltaria a andar. E até sugeriu, dada a gravidade, sugeriu que fosse feita uma cirurgia laser, caráter de urgência, aquela coisa toda. E eu, imagina, né? Eu, para quem tem toda essa posição em relação a cirurgias e tudo mais, não seria uma situação muito confortável. Foi procurado 2 outros médicos na época e os outros 2 mostraram essa preocupação em relação à cirurgia. Nenhum aconselhou, não disse taxativamente para não fazer, mas não aconselharam muito. Pediu para repensar, para rever, porque era algo meio complicado para se mexer. E sugeriu até um deles sugeriu um tratamento alternativo. E aí eu já estava muito decidido a não fazer essa cirurgia. E aí eu me lembrei, na época eu me lembrei dessa palestra que tinha feito, por isso que eu voltei nesse relato. Eu lembrei disso e falei, bom, se eu fazer cirurgia, eu vou fazer uma cirurgia espiritual, tentar, né? Já que eu não acreditava muito, mas vamos tentar. E aí eu pedi para minha mulher, se ela tinha o telefone desse pessoal, ela me passou, e eu entrei em contato, e essa cirurgia à distância, né? O pessoal é de Belo Horizonte, então é feito à distância. E foi uma coisa até muito rápida. Eu lembro que eu entrei em contato com eles numa segunda-feira, se não me engano, era uma segunda-feira que era feriado, 1º de maio. E entrei em contato e já marcaram para quinta-feira a cirurgia. E aí passou todo o procedimento, né? Que a cirurgia ocorre da quinta-feira, das 20 às 22 horas, e passou todo o procedimento, que eu tinha que dormir antes desse horário, algumas coisas que eu precisaria evitar de fazer durante o dia. Do jeito que eu estava, não estava conseguindo me locomover, passava fome que eu não conseguia me locomover até a cozinha. Às vezes para ir no banheiro eu levava muito tempo, ir parando, foi bem complicado. Então foi passado essas receitas do que não devia fazer naquele dia, e uma coisa, falou, deixa uma sopa feita. Às 22 horas, quando acabar a cirurgia, você toma essa sopa e volta a dormir. Eu pensei, mas dormir 8 horas da noite? Falei, esse pessoal tá pirando, né? Tudo bem que eu não sou de dormir muito tarde, mas imagina, eu dormi 8 horas da noite. E ainda mais numa situação que eu estava, que eu não estava fazendo atividade, eu estava ali o dia inteiro, né? De forma muito ociosa, né? Por conta do problema. Mas chegando no dia, né? Às 7h30 da noite, eu não sei se foi minha sogra ou minha irmã que preparou uma sopa para mim. Eu tinha deixado um jeito lá a sopa para depois esquentar e comer. E deu 15 para as 8, peguei e deitei, né? Mas na esperança, imagina que eu dormi essa hora para cirurgia. Olha, eu deitei na cama, me desligaram. É incrível, mas eu apaguei. Apaguei, não vi mais nada. Passou um tempo, eu acordei. A hora que eu acordei, eu olhei no relógio, era 10 horas da noite, horário do término da cirurgia. E aí pensei, coincidência, né? Aí, a hora que eu fui levantar, falei, vou comer a sopa. A hora que eu fui levantar, que eu senti pela primeira vez dor nas costas, no local onde havia esse problema. Porque, ainda que o problema fosse na coluna, eu sentia dor na perna. Eu nunca senti dor nas costas. Não sentia nada ali. E afetou, né? Mas o problema estava ali, eu não senti. E na hora que eu fui levantar, eu senti muita dor no local da lesão nas costas. E assim, nossa, agora ferrou. Agora não basta dor nas costas, agora essa dor aqui. Mas é uma dor diferente. A impressão que dá é que é uma dor externa, como se tivesse cortado de fato o local. É bem estranho, mas eu nem dei muita atenção, fui me arrastando até a cozinha, comi minha sopa, voltei a dormir. E no dia seguinte, como que por milagre, eu levantei bem. Andando normal, né? Nossa, foi assim, bem surpreendente. Foi muito rápido o resultado, mas ainda assim eu o médico tinha passado algumas recomendações lá, eu acabei fazendo, né? A gente não deve, uma coisa também que a gente não deve abandonar a medicina por conta dessas questões, né? A gente precisa ter realmente como auxiliares. Feito isso, nossa, aquela semana foi fantástico, voltando a andar, vida normal. Essa cirurgia ela faz em 3 etapas, né? Você tem a cirurgia em si, depoas você tem nas 2 semanas seguintes
essa continuidade, né, que é o curativo. Falo. Na semana seguinte, mesma coisa, né, mesmo procedimento, deita, né, das 8 às 10. Dessa vez, mesma coisa, deitei 15 para as 8, apaguei, só que eu acordei no meio. Dessa vez eu acordei no meio. E ao acordar no meio, duas coisas muito estranhas, né? A primeira que eu senti, eu não conseguia me mover durante, mas eu senti uma presença do meu lado. Era muito forte essa presença e essa imagem de uma pessoa. Eu sentia isso, não conseguia ver, não conseguia muito como ver, e uma sensação muito estranha no corpo, né? Dá a impressão de que havia um motor funcionando, alguma coisa, sabe aquela energia? Você sente aquelas energias circulando no corpo, assim, uma coisa muito forte. É difícil até descrever. Mas assim, foi, em seguida eu apaguei de novo, né? Dormi, acordei às 10, fui lá, tomei minha sopa, como na semana anterior. Na semana seguinte, né, novamente, e aí acabou o problema. Passado alguns dias eu estava a vida normal, né? Porque mesmo quando você faz a cirurgia, você tem toda aquela... Ali não, foi assim, vida normal. Foi muito rápido esse processo. E um fato que veio depois me deixou ainda mais surpreso, né? Teve um amigo, quando eu não estava bem, quando eu estava andando, tem um amigo meu que veio me visitar. E ele veio de novo, na que veio eu estava normal, fazendo minhas coisas, seria o que aconteceu? Aí eu contei para ele da cirurgia espiritual, uma pessoa que tem uma certa abertura para conversar, eu contei. E ele me relatou um problema de saúde na família. Eu não vou citar o nome aqui da pessoa, até para preservar, né? Mas foi bem interessante que ele colocou. Ele colocou que a nora estava grávida e a criança, já tinham feito exames, a criança estava com problema de coração. E assim que nascesse a criança, precisaria fazer uma cirurgia. E teria que ser de imediato. E essa cirurgia não faria aqui em Prudente, é só em Rio Preto. Portanto, o parto teria que ser lá em Rio Preto, porque a criança não ia conseguir chegar viva até lá. Né? Se nascesse em Prudente, ela não ia dar conta de chegar viva para fazer a cirurgia lá em Rio Preto. Então, teve que marcar o parto para lá, para já fazer, na hora que nascesse, fazer a cirurgia na criança. E depois de vários anos constatado o problema na criança, realmente essa foi a recomendação médica. E eu sugeri para ele, falei, você não tem a cirurgia espiritual, para mim foi tão boa. Nossa, resolveu tanto. E ele até na época, assim, embora ele tenha uma visão muito espiritualista, a gente conversa muito sobre essa questão da espiritualidade, ele colocou a dificuldade da família, né, por ser uma formação mais tradicional, e não aceitaria essas questões espíritas, né. Eu coloquei, bom, conversa com eles, porque assim, se a coisa não funcionar, já vai fazer a cirurgia normal como está previsto. Se funcionar, resolveu o problema. Ou seja, existe uma possibilidade de ganho se der certo. Se não der certo, não vai afetar em nada. Então, e depois de conversou com a família, eles aceitaram fazer. Aí eu passei o telefone de contato, fizeram lá o procedimento normal. Passado um pouco tempo depois, a pessoa me veio em casa de novo. E veio chorando, né? E veio, me abraçou, e eu até não entendi nada. E eu falei, o que foi? O que está pegando? Ele falou, lembra do caso lá da minha neta? Eu falei, lembro. Até pensei, nossa, deve ter dado alguma coisa ruim. E fiquei assim todo preocupado. Ele falou, olha, eu vim te agradecer. Porque nós fizemos o procedimento, a criança nasceu, estava toda a equipe médica esperando para fazer a cirurgia na criança, e a criança nasceu normal, não precisou fazer a cirurgia. Então, resolvido, né? Então, nossa, aquilo ali foi uma coisa fantástica, assim. Então, foram duas demonstrações, realmente, da eficácia, de resultado inesperado, coisa que tida como milagrosa. A gente sabe que não é milagre, não há milagre nisso, mas são leis espirituais que regem sobre a matéria. Então, foi bem interessante esse fato. Passado um tempo, através de uma pessoa de São Paulo, que foi uma situação bem assim também, e do nada ela apareceu, eu tive contato com uma pessoa de lá e comentou até de um amigo meu que teve esse mesmo problema na coluna e acabou fazendo a cirurgia e hoje está tetraplégico por conta da cirurgia. Então, nossa, para mim eu só tenho assim, a agradecer e mostrar que realmente valeu a pena. Então, sugiro, né, as pessoas não conhecem. Depois também teve uma amiga minha,
essas coisas vêm assim acontecendo, né? Teve uma amiga minha também que teve câncer e tinha feito tratamento normal e o câncer voltou, ela não sabia. E num trabalho desse de médico, a hora que passou por uma consulta médica, o médico pediu para conversar com ela no final, né, depois de atender todo mundo, e sugeriu uma cirurgia. E ela fez cirurgia, realmente o câncer tinha voltado e foi resolvido ali. Então é bem interessante esse fato, vale a pena a gente conhecer mais. É só alguma advertência que a gente precisa, né, uma vez que nós falamos sobre esse benefício desse trabalho, a gente não pode deixar de trazer uma advertência, né? A gente não pode com isso ignorar também a medicina, né? Infelizmente, nós temos assim, a vida nossa, a gente coloca um fato como sendo excludente de outro, e muitas vezes as coisas se completam. Então não abandonem, né? As pessoas que queiram conhecer essa cirurgia, não abandonem a medicina, não abandonem o tratamento, para que isso não seja realmente algo que pode ser negativo na vida. E não estou dizendo que não existe eficácia nesse trabalho. Todos os métodos são falíveis. A medicina, ela tem muitos ganhos, muitos acertos. Mas, infelizmente, tem muitas situações que não dão certo. Tem esse relato desse amigo meu, por exemplo, que eu falei, que fez a cirurgia e ficou tetraplégico. Mas todo mundo fica? Não. Aconteceu com ele. Há o risco de acontecer? Há o risco. Então, a gente precisa, assim, não ser radicais, seja qual for a decisão que a gente fizer na vida. Precisamos, sim, estar buscando o apoio médico, e parece ser até contraditório, porque quem me conhece sabe, eu não vou em médico. Eu não tomo remédio nenhum na vida. Tudo que eu preciso, eu tenho minhas ervas, meus chás, né, e eu só tomo isso, eu não tomo remédio já há muito tempo. E não quer dizer que a gente fica sofrendo com isso, não. O corpo nosso, nós precisamos buscar um equilíbrio no corpo. E muitos desses tratamentos naturais, a alimentação também. A natureza ela nos traz muita cura para muita coisa. E eu, por exemplo, tinha muita enxaqueca. A enxaqueca minha, eu basicamente teve um tratamento natural, eu fiz, que ajudou muito. Teve uma questão espiritual que eu trabalhei em mim, que reduziu muito também. E, por fim, um outro tratamento natural que eu fiz, simples de tudo, que acabou de vez, fulminou. Então, hoje eu não sei o que é ter uma dor de cabeça mais. Ah, mas então não devo mais procurar médico? Não é isso, não estou dizendo isso. Procura, mas vamos procurar conhecer outros métodos. Tá? A questão de remédio, isso eu falo abertamente. Eu não aconselho a remédios, eu não uso e acho que não me faz falta, e na natureza nós temos a solução para tudo. Agora, precisamos ser responsáveis. Né? Precisamos, se formos dar esse passo, a gente precisa estar seguro do que nós estamos fazendo. A gente não abandonar o tratamento, abandonar um remédio de uma forma irresponsável e ter uma consequência danosa em relação a isso. Então, precisamos ter sempre esse pé no chão. E veja bem, o que eu estou fazendo aqui não é desaconselhando a procurar médico, a fazer exame de rotina, não é isso. Tá? Eu não faço, não busco, mas por uma opção minha. E não quer dizer que eu esteja certo em relação aos demais, não. É uma opção que eu fiz de vida, mas eu acho que nós precisamos disso. Ser cautelosos em tudo. Né? Sejamos cautelosos. Toda doença, tudo que existe, eu falo, nós precisamos começar a sentir o nosso corpo. Começar a perceber o que está dizendo. Para mim, dor de cabeça. Se eu der dor de cabeça, eu falo, ouça, a dor é um mero alarme. Eu não aconselho a tomar remédio para dor, contra a dor. A não ser que seja uma dor extrema, que você não está aguentando. Então você tira a dor, mas tem isso como paliativo. Porque a dor, ela vem de algum problema que nós temos. E nós precisamos sanar esse problema. Eu digo que a dor é um alarme. É como um alarme. O alarme está soando, tem alguma coisa errada. Fique alerta. E se nós desligamos o alarme, nós perdemos a percepção de que alguma coisa não está bem. Então nós achamos que está bem e não está. Então tomemos cuidado em relação à dor. É lógico que tem situações em que não dá, a dor é insuportável, nós precisamos tirá-la. Eu tive uma ocasião,
Teve uma vez que eu tive queimadura química no rosto, queimadura química de 3º grau, equivalente a queimadura de 3º grau física no rosto, e principalmente nas áreas dos olhos, né? Que, assim, é meio... Dá para até com um milagre o fato de eu estar enxergando hoje depois desse problema, que o epicentro dessa queimadura foram os olhos. E foi terrível, eu lembro, foi um domingo, e eu passei a tarde domingo tomando morfina, né, no hospital, tomando morfina, e não parava a dor, uma dor insuportável, né, um médico já ao passar o plantão para o outro até tinha recomendado, falou, estamos dando a última dose de morfina, se não resolver pode sedar, não tem mais o que pode ser feito. E, então naquela ocasião a gente tomou até morfina para tirar a dor, é uma dor insuportável, então, mas por trás da dor existe um problema, no caso daquela dor ali, ou seja, uma queimadura e bastante grave na região dos olhos, no rosto, então nesse caso até justifica, vamos tirar a dor porque senão a gente enlouquece. Mas o que a gente vê, assim, na mínima dor que tem, eu já vou tomando remédio para tirar a dor e não vou descobrindo a causa dessa dor. Então eu tenho um problema nas costas, eu sinto uma dor nas costas, opa, eu tomo um remédio só para tirar a dor, e o problema está ali. E a gente não avança, e quando a gente toma um remédio para tirar a dor, nós estamos mascarando o problema que está ali, nós não buscamos a solução. Tomei o remédio, parou de doer, ótimo, eu tenho como resolvido, e não está. Então a gente precisa ter esse cuidado, precisamos perceber o nosso corpo, precisamos conviver mais com ele e perceber o que se passa com ele. Assim nós conseguimos resolver muito dos nossos problemas. Bom, vou encerrar por aqui, eu estou até estendendo além da questão da cirurgia espiritual, e o objetivo foi somente essa troca de experiência em relação à cirurgia espiritual. E como eu disse, vou reforçar mais uma vez, não estou dizendo abandone o tratamento médico e faça o espiritual, não é isso. Você está fazendo um tratamento, está dando certo, segue em frente. Ah, mas olha, o tratamento não está dando. Venha como algo a mais, tá? Porque o fato de você partir para essas curas espirituais, não impede que você continue com o seu tratamento normal, tá? Não quer dizer, olha, tem que abandonar tudo para fazer isso, não, tá? São coisas que se complementam. Então, eu vou fazer um tratamento com ervas, ótimo, ajuda bastante, mas venha isso de uma forma complementar, né? Se um dia eu vou, olha, hoje eu não vou mais, vou começar a usar só erva, não vou mais usar remédio, mas faça isso de uma forma gradativa, vá percebendo o que está se passando com o seu corpo, né, para você não fazer alguma coisa de uma forma irresponsável que vá trazer consequências danosas para você mesmo. Então é isso, o objetivo de hoje, como eu falei, era só compartilhar essas experiências em relação à cirurgia espiritual, e nos encontramos em breve para falar sobre um outro assunto. Muito obrigado a todos pela paciência.